vou começar indicando aqui para vocês esse livro. Talvez alguns já conheçam, já falei um pouco sobre ele, mas é um livro bem complexo, muito grande, com muito tema, cada página tem, assim, muito conhecimento para ser abordado, tá bom? Então vou falar um pouquinho desse livro com vocês, que é Cristo no Egito. Cristo no Egito, que é justamente essa conexão Horus-Jesus. Essa autora, a D.M. Murdoch, ela tem vários livros relacionados a isso, ela é uma estudiosa, é uma mitóloga, e ela trabalha muito fazendo essas correlações, né, essa questão de comparar mitologias, comparar religiões, esse estudo. Ela é muito boa nessa área, eu gosto muito dos livros dela. E esse livro, eu me lembro quem me indicou no ano passado. Eu estava começando no YouTube, quando eu fiz uma live no canal do Antônio Miranda, né, inclusive com a presença da Lindy, e ele me indicou esse livro. Eu estava falando algo parecido com o que tinha no livro, e ele acabou me indicando, e eu venho estudando. É uma obra que você não pode simplesmente só: "Ah, vou ler, pronto". Não, é um estudo, realmente, é ler, anotar, é estudar mesmo, né, porque são muitos detalhes. Então esse livro, ele é destinado a ser um clássico, ele é apreciado tanto pelo estudioso profissional, quanto pelo leigo. Então, os 2 tipos vai servir: "Ah, Érica, eu sou totalmente leigo". Ó, você vai compreender muito do que está no livro. Então este livro de religião comparada, mitologia comparada, né, contém uma, assim, uma perspectiva ali surpreendente da extraordinária história da religião egípcia e a sua profunda ali influência sobre a fé cristã posterior, que veio posteriormente, né. Então Cristo no Egito, a conexão Horus-Jesus, usa ali uma quantidade enorme de fontes primárias, olha, isso é importante, né. E as obras de autoridades ali altamente credenciadas em campos relevantes para demonstrar ali que os deuses populares, tipo Horus e Jesus, eles possuíam muitas características e atributos em comum. Horus é só um dos que a gente pode correlacionar, um deus solar, né, que a gente pode correlacionar com Jesus. Aí tem o Osíris, depois, a partir do Osíris, tem o Serapis. Eu falo com relação ao Egito, né, porque a gente tem outras divindades, divindades gregas, divindades ali do próprio zoroastrismo, mitraísmo, que a gente também pode fazer esse comparativo com o Jesus, tá bom? Então, pessoal, baseando-se ali em milhares de textos egípcios antigos, assim, uma variedade de traduções, junto ali ao idioma original, bem como muitas pesquisas, várias pesquisas modernas em vários outros idiomas, essa controversa estudiosa, autora desse livro, né, é uma estudiosa independente, uma pesquisadora independente, de religião comparada e mitologia, D.M. Murdoch, reúne, assim, uma quantidade surpreendente de muitas informações fascinantes que estão nesse livro, e que mostram que muitas das nossas crenças e conceitos religiosos mais queridos, eles não surgiram assim do nada, repentinamente surgiu, tal, mas tem longas histórias em inúmeras culturas encontradas ao redor do mundo, né, incluindo e especialmente ali na gloriosa terra dos faraós, ali no Antigo Egito, né, que influenciou muito o cristianismo, influenciou o judaísmo, posteriormente cristianismo, né, a gente sabe que há vários pontos de correlações. Então essa autora, pessoal, D.M. Murdoch, também conhecida por alguns como Arcaria S., né, ela é autora de livros realmente bem conhecidos, best-sellers, né. Tem deixa eu lembrar aqui, livros dela, A Conspiração Cristã, né, eu acho que é mais ou menos isso. A Conspiração Cristã. Tem outro que é bem interessante, Sóis de Deus, Krishna, Buda e Cristo Revelados. E tem outro dela legal também, Quem era Jesus? Impressões digitais do Cristo. Então são livros que eu gosto de indicar, né. Então os livros dessa autora, eles concentram-se ali principalmente na história e nas origens dessa religião,
datando ali de milhares de anos e abrangendo ideologias e crenças religiosas ali de uma ampla, assim, variedade, né, que revelam ali toda uma herança cultural comum e um grande interesse e reverência ali pelo mundo natural, né. Então, segundo, por exemplo, a opinião do Joseph Campbell, acredito que muitos conhecem também, o Joseph Campbell, que foi um mitologista, um escritor, conferencista, né, professor universitário norte-americano, famoso ali pelos estudos dele de mitologia e religião comparada, né, que inclusive é autor daquela obra O Herói de Mil Faces, né, e ele tem várias obras interessantes. Então, segundo ele teceu um comentário sobre esse livro, né. Ele colocou assim: "Assim cresceu durante aqueles primeiros séculos do cristianismo toda uma literatura de tipo hermético, em que os símbolos interpretados na tradição cristã ortodoxa como históricos, eles eram lidos em um sentido mitológico próprio. E estes, então, começaram a ligar o mito cristão aos análogos pagãos. E os gnósticos, por exemplo, eles estavam naquele barco, segundo o que ele fala, né? Mas os cristãos ortodoxos insistiram na historicidade de todos esses eventos, segundo o Joseph Campbell, né, são palavras dele, tá bom. Então, pessoal, essa autora, a autora deste livro, né, ela, como eu falei para vocês, né, ela foi uma escritora americana que apoia ali a teoria do mito de Cristo, de que Jesus ele nunca existiu como uma pessoa histórica, diferente do que muitos defendem, né, alguns defendem, mas que foi uma mistura ali de vários mitos pré-cristãos, divindades solares, né, então ela vai abordar muito ao longo da live eu vou falando bastante sobre esse livro, vou sempre estar citando ele, porque tudo que eu vou falar, por mais que eu acabe citando algumas outras obras, está relacionado a esse livro também, é tudo que tem nele. Apesar de que não vou poder falar o livro inteiro para vocês, pelo contrário, eu vou pincelar, porque para falar um livro desse, requer muitas lives de estudos, né, eu pretendo realmente me aprofundar nele, fazer daí gerar vários vídeos e tal, sobre alguns pontos interessantes.